Bom, eu sou o Rian Teixeira, aqui do Polo da Unicesumar de Águas Formosas, e na nosso vídeo de hoje, então, eu vou apresentar as justificativas que mostram, né, o que há por trás, qual a lógica, então, do nosso plano de aulas aqui construído para essa atividade aqui do mapa, né, da matéria Brasil, Império e República. Pois bem, então o tema a ser abordado será o regime barra ditadura militar, né? E aqui então na nossa aula eu pretendo começá-la apresentando então uma charge, né? Algumas, pelo menos umas 3 charges, para que a gente possa em tom bem humorado causar uma comunicação atrativa dos alunos que estarão ali presentes, né? E como a garotada hoje, né, é movida ao meme, a comunicação que eu costumo chamar de comunicação anedótica, é muito importante que a gente use então essas confluências comunicativas para se conectar à cabeça, né, do aluno, da aluna. Então, pois bem, dito isso, a gente vai utilizar ali umas 2 ou 3 charges, né? E sendo uma delas uma charge que demonstra perfeitamente o pensamento do civil durante o regime barra ditadura militar. Depois disso eu passo o slide para frente, pretendo ali então estruturar minha aula em cima de um panorama em ordem cronológica, né, que mostra desde quando a ditadura militar começou em 64, com a posse, né, do até então presidente do Congresso, até o seu fim, né, quando o Figueiredo então dá lugar ao vitorioso da eleição de 84, que seria então Tancredo Neves. Então, eu vou ter esse slide aí, né? Vou usar sempre ali o slide como ferramenta principal de comunicação audiovisual. E a partir desse slide, com todos esses fatores em ordem cronológica, com datas e subtópicos embaixo de cada fator, eu pretendo então dar uma rápida passada e depois eu vou voltar explicando cada item desse dentro do seu contexto maior, ou seja, se no Brasil estávamos começando uma ditadura militar, essa ditadura militar ela não está solta na roda da história, ela está inserida, né, dentro de um contexto maior que é o contexto internacional da Guerra Fria. Né? Então aquela velha Guerra Fria de que vai de 46 a 91, ela vai então ser o principal, né, a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, né, vai ser o principal ponto de influência em regimes na América Latina, né, e com o Brasil não seria diferente. Então, eu vou, depois de rapidamente passar um slide em ordem cronológica com os principais fatores, eu volto e explico o contexto em que o Brasil está inserido no mundo e qual era então o papel dos militares americanos, da CIA na América do Sul, né? E as relações com o governo brasileiro, tanto do Jânio Quadros quanto mais tarde também do João Goulart, que foi então o último presidente que nós tivemos antes do início do regime. Então, após explicar todo esse contexto histórico-social do Brasil, eu passo então a explicar os principais fatos de cada era militar, utilizando também o slide como ferramenta, né, digamos assim, de uma muleta comunicativa para chamar a atenção dos alunos, né? Então, eu pretendo gastar ali uns 35 minutos de explicações pontuais, objetivas e resumidas sobre os principais pontos, né, e principais acontecimentos que surgem ali no período de 84 a 85, sempre partindo de um pensamento cartesiano, né, de causa, desdobramento e conclusão, né? O que causou o evento que nós estamos vendo agora? Quais foram as consequências dessa causa, né? Como que a sociedade reagiu a essa causa, se organizou diante dessa causa e funcionou, né? E por fim, como que essa causa culminou em um término, né? Ou seja, como que esse evento histórico, como que esse momento histórico dentro do evento maior, ele vai ser concluído, né? O que gera o término
desse momento, beleza? Qual foi a causa do fim. Então, usando essa metodologia cartesiana lógica linear, eu consigo abordar cada um dos tópicos principais. E nos 15 minutos que nos restam, né, a gente vai fazer ali um pequeno exercício de fixação, né? O exercício de fixação que eu escolhi é deixar com que os alunos, né, em uma folha em branco, eles possam redigir ali um rápido texto nos 15 minutos que nos restam, elencando, né, todos os fatores que eles conseguem lembrar da aula audiovisual que eles assistiram, né? Então, ao assistir a minha aula, o aluno ele vai ter em todo o tempo um raciocínio acompanhado de imagens, né? E um raciocínio acompanhado de uma lógica matemática. Todo evento histórico ele tem uma causa, toda causa ela tem um desdobramento e todo desdobramento ele tem uma conclusão, perfeito? Após isso, o aluno, né, até utilizando técnicas de neurociência que são amplamente comprovadas pela ciência, o aluno ele vai então fixar o que ele ouviu, fixar o que ele aprendeu através do exercício, né? Isso que chama exercício, porque a gente vai exercitar o conhecimento adquirido ali naqueles 35 minutos de resumo. Beleza? E com isso eu encerro a minha aula de 50 minutos, né? E consigo então aqui exercer o meu planejamento. Qual que é o intuito então de tudo isso? Levar, né, os nossos jovens a aprenderem, pelo menos, a pensar sobre 3 coisas, né? A importância da democracia dos dias de hoje, ou seja, quais são os frutos, né? Quais são as consequências de você viver em uma organização social que tem como ponto de partida organizacional a democracia, né? 2, os nossos jovens aprenderem a identificar mecanismos políticos que flertem com ideias autoritárias e autocratas, certo? E 3, né, deixar com que o imaginário deles possa na verdade, encontrar, né, quais são as consequências de se omitir, né, na participação histórica, de tentar impedir que novos regimes como esse, né, e tantos outros possam voltar ao poder. Afinal, quando a gente não se interessa por história, aqueles que se interessam eles vão decidir por nós. E decidindo por nós, nós colheremos os frutos de suas decisões. E aí cabe a cada um de nós, né, em nome da proteção da pátria e daqueles que amamos, nos interarmos dos assuntos históricos, conhecermos os mecanismos que desencadeiam esses fatores autoritários dentro da história para que a gente possa impedi-los de chegar ao poder e, por fim, né, impedindo-os de chegar ao poder, proteger o nosso povo, a nossa família, os nossos amigos e manter uma pátria sadia, democrática e sempre vigilantes e de antena ligada em qualquer ou quaisquer movimentos que possam surgir e pessoas para sempre estarmos aptos a proteger a nossa pátria. Esse é o objetivo da aula, de maneira criativa, de maneira objetiva, de maneira com uma linguagem mais acessível do que a que eu usei aqui para alcançar os nossos alunos e alunas. Muito obrigado.